Quero saudar a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 11 de julho, a igreja celebra com grande alegria a memória litúrgica do grande São Bento. E as informações sobre a vida de São Bento nos foram transmitidas pelo seu biógrafo e contemporâneo, o Papa São Gregório Magno. No livro que enaltece o seu exemplo de santidade de vida, ele não registrou as datas do nascimento e da morte. Assim, apenas recebemos da tradição cristã o relato de que Bento viveu entre os anos de 480 e de 547. Bento, ele nasceu na cidade de Núrcia, província de Perúgia, na Itália. Pertencia à influente e nobre família Anícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da igreja. Era ainda muito jovem quando ele foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. No entanto, decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna, retirou-se para Enfide, hoje chamada de Áfile. Levando uma vida cética e reclusa, passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e do cristianismo. Ainda não satisfeito, aos 20 anos, isolou-se numa gruta do Monte Subiaco, sob a orientação espiritual de um velho monge da região chamado Romano. Assim viveu por 3 anos na oração e na penitência, estudando muito. Depois, agregou-se aos monges de Vicóvaro, que logo o elegeram seu prior. Mas a disciplina exigida por São Bento, ela era tão rígida que esses monges indolentes tentaram envenená-lo. Segundo o seu biógrafo, ele teria escapado porque, ao benzer o cálice que lhe foi oferecido, o mesmo se partiu em pedaços. Também se fala do pão, envenenado, quando antes ele tomar o pão para comer, a ter abençoado, um corvo veio e levou este pão embora. Por isso que nós vemos na imagem de São Bento a presença de um corvo com pão na boca nos seus pés. Bento abandonou então o convento e, na companhia de mais alguns jovens, entre eles Plácido e Mauro, emigrou para Nápoles. Lá no sopé do Monte Cassino, onde antes fora um templo pagão, ele construiu seu primeiro mosteiro. Era fechado dos 4 lados, com uma fortaleza, igual uma fortaleza, e aberto no alto como uma grande vasilha que recebia a luz do céu. O símbolo e emblema que escolheu foram a cruz e o arado, que passaram a ser exemplo de vida católica dali em diante. Então as regras rígidas não poderiam ser mais simples. Ora e trabalha, ora et labora, ora e trabalha, acrescentando-se a esse lema, leia, pois para Bento a leitura ela devia ter um espaço especial na vida dos monges, principalmente as da Sagrada Escritura. Desse modo, estabelecia-se o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma, do espírito, para manter o ser humano em comunhão com Deus. Ainda registrou que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não retrator e não murmurador. A oração e o trabalho seriam o caminho para edificar espiritual e materialmente a nova sociedade sobre as ruínas do Império Romano que acabara definitivamente. Nesse período tão crítico para o continente europeu, este monge, tão simples e por isso tão inspirado, propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. A partir de Bento, criou-se uma rede monástica que possibilitou o renascimento da Europa. Celebrado pela igreja no dia 11 de julho, ele teria profetizado a morte de sua irmã e a sua própria morte. São Bento, ele não foi o fundador do monaquismo cristão, pois já existia havia 3 séculos no Oriente, mas ele merece o título de pai do monaquismo ocidental, que ali só se estabeleceu graças às regras que ele elaborou para os seus monges,
hoje chamados beneditinos. Além disso, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964, também com justa razão. São Bento, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.